dia, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Mônica, professora de línguas, e eu estou aqui para explicar hoje uma coisa muito importante, tá? Por que o inglês é a língua universal, tá? Porque inglês é a língua universal. Todo mundo, sem importar qual é a língua mãe, tem que aprender inglês e tem que saber inglês. E na vida, por exemplo, em business, né, nos trabalhos, nas empresas, no turismo, todo se fala inglês. E se poderia, por exemplo, escolher outra língua, como o espanhol, que o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo. Mas não, se escolheu o inglês. Mas vocês sabem o porquê? Vocês entendem a história do porquê o inglês? Quem foi que escolheu o inglês? Como se originou essa ideia de que o inglês é a língua mais falada do mundo e vai ser escolhida organicamente e naturalmente como a língua global. Então, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre isso, tá? E vamos estar falando sobre um pouquinho de história, se vocês gostarem. Eu não vou contar toda a história também porque é um monte, mas o fundamental para vocês entenderem o que vocês vão estudar ou o que vocês já estudaram ou o que vocês estão estudando, tá? Por que não? Então, vamos lá, galera, e vamos começar pelo o inglês. Por que o inglês é a língua universal? Primeiramente, não é que seja uma coisa que tenha a ver com Estados Unidos, não é uma coisa que tenha a ver com Inglaterra, não é uma coisa que tenha a ver com nada disso. Por que o inglês é a língua universal? Porque inglês, linguisticamente falando, é uma língua que são 4 línguas em uma. Isso não acontece com outras línguas. Por exemplo, vamos lá, vamos para nossas línguas latinas, tá? Português, espanhol, francês e italiano. Elas vêm do latim, certo? Elas têm a mesma base, vêm do latim. Só que depois vamos pensar como na época, como se fossem tribos. Então, essas tribos, depois cada uma foi para seu canto, né? Cada uma foi para a parte de Portugal, a outra foi para a parte de Espanha, a outra foi para a parte da França, a outra foi para a parte de Itália, ficou ali, né, na península. Então, e cada uma foi desenvolvendo sua história e sua língua, tá? Então, por exemplo, se vem uma pessoa que é francesa aqui, agora, eu não conseguiria entender o que a pessoa está falando, porque eu não falo francês. Então, fica difícil para mim entender o que essa pessoa está falando, tá? E eu não consigo falar francês, por mais que a base seja a mesma. Então, cada um teve sua história. Só que com o inglês não aconteceu isso. Com o inglês, teve a história, que eu vou contar depois, daqui a pouquinho, eu vou contar um pouquinho sobre a história do inglês, mas é uma junção de línguas que formaram uma língua só. Então, qualquer pessoa que tenha essas bases consegue falar inglês. E praticamente o mundo inteiro, excluindo as línguas asiáticas, tá? Como o coreano, o japonês, tailandês, excluindo todas essas, a maioria conseguem falar inglês. Por isso mesmo que, naturalmente, inglês foi escolhido, né, como a língua universal. Vamos lá. O inglês, ele tem 30% do inglês. 30% do inglês é francês, tá? E francês já desenvolvido. Por exemplo, todas as palavras que começam com a letra Q, todas as palavras são de origem francês. Vocês sabiam disso? Por exemplo, em inglês mesmo, nós temos palavrinhas como excuse, né? Que seria, por exemplo, em francês é excusez-moi, em inglês é excuse me, essa mesma palavrinha. Por exemplo, a palavra currículum. Em inglês, nós falamos de resume. Resume. É uma palavra, hasta tem um acento. É uma palavra francesa, não é uma palavra de outro tipo de origem. Depois, por exemplo, a palavra, deixem pensar, arrive, tá? Que em inglês, em francês, se escreve igual, mas se fala arriver. E nós falamos arrive, mas é exatamente a mesma palavra, né? Então, temos uma base muito forte do francês.
Isso tem a ver, e agora vou conectar com história, para vocês que gostam um pouquinho de história, tem a ver com uma pessoa que foi como... Essa pessoa, que eu agora vou falar o nome, essa pessoa foi a pessoa que entrou, conquistou a Inglaterra, unificou a Inglaterra e a sua vez se condecorou rei. E ele falou, a partir de agora, meus filhos vão ser os reis. Então, graças a ele, a gente tem essa monarquia de dinastia que temos atualmente. Essa pessoa se chamou William I. Era uma pessoa que nasceu na França. Ele era tataraneto de Rollo, né? Outra pessoa que depois a gente vai conversar. Então, ele era praticamente como um bastardo. Ele era uma pessoa que não ia ter o poder, não ia ser imperador da França, porque na época tinha imperador, não ia ser nada. Então, ele falou, estou entediado. Ele viu que na Inglaterra estava completamente, já era um nojo Inglaterra, já tinham passado por guerra, tinha passado já os vikings já conquistaram tudo. Então já e as pessoas já estavam tipo assim, era muita pobreza, né? Eles não estavam fortes, não era um país forte. E ele falou, cara, eu não tenho nada que fazer aqui na França. O que eu vou fazer? Vou conquistar a Inglaterra. Bora. E de aí pegou sua armada e foram todos para conquistar a Inglaterra. Tanto que quando ele chegou a Londres, né, diretamente o rei viking, que estava ali, ele diretamente viu a William I, passou a coroa e falou, bora, eu vou embora. Depois, obviamente, William I matou ele, né? Mas, graças a ele, porque ele falava francês e ele não conseguia se comunicar com as pessoas que estavam morando na Inglaterra. Então, ele precisou colocar muitas palavras do vocabulário de francês para conseguir esse intercâmbio que depois, com os anos, essas palavras começaram a pertencer ao inglês, tá? Então, número 1, o francês. Número 2, o latim. Por isso, muitas pessoas que estudam inglês vem uma frase, por exemplo, I go to the market, e automaticamente você fala, eu vou no mercado. Por quê? Porque graças ao latim, a gente tem duas coisas muito importantes. Número 1, a ordem da frase. A ordem da frase que é sujeito, verbo, complemento. Essa ordem da frase vem do latim. Por exemplo, eu vou falar rapidinho uma coisa. Eu falo armênio, que é outra língua que vem do persa. A gente tem outra estrutura, tá? Por quê? Porque não temos sujeito, verbo e complemento. Nós temos sujeito, complemento e verbo. O verbo está atrás. Então, foge completamente do que é essa estrutura de latim, ok? Então, essa estrutura que nós temos, também temos no inglês, que é a mesma nossa. Sujeito, verbo, complemento. Do latim também nós temos um monte de palavras, porque quando a Inglaterra se transformou em uma nação cristã, católica, né, aí as missas eram todas em latim. Depois também foram dadas em francês, tá? Então, graças à religião, entrou o latim dentro desse universo inglês, ok? Então, duas coisas. Nós temos francês, latim. Então, do latim, nós temos a ordem da frase, o alfabeto, que esqueci de falar, o alfabeto ABC, ABC, é nosso mesmo alfabeto, tá? E também palavras, vocabulário. Por exemplo, se eu falo intelligent, eu vou falar inteligente. Vem do latim, ok? Então, temos essas duas. Número 3, o saxão. O saxão, galera, que eram tribos, né? Porque estavam todas, vamos pensar em história. Estavam todas na Europa, tá? E tinha duas tribos que eram os Jutes e eram os Angles, como primeira família, primeiras tribos que foram para a Inglaterra e ali eles se assentaram e começaram a desenvolver sua história, tá? Por isso, England se chama England, porque vem de Ingle, que era essa tribo germânica que foi na Inglaterra, a terra dos Ingles, tá? Por isso chama England. Então, eles falavam sua língua germânica, por isso saxão, tá? Que vem de Saxon.
que depois, com o tempo, se transformou em alemão agora. Então, essa língua germânica foi a base do inglês, tá? Por isso, por exemplo, em alemão, nós temos house, e em inglês se fala house, né? Nós temos um monte de palavras que também vêm dessa parte germânica, né? E outra coisa, galera, que é assim, são duas coisas que realmente queimam a nossas cabeças, porque é completamente diferente de nossa língua. São coisas que também vêm do germânico. Por exemplo, o que nós chamamos de compound words. São palavrinhas que nós precisamos juntar para formar outras. Se vocês vierem, ou se vocês souberem falar alemão, vocês vão entender que em alemão, por exemplo, uma palavra parece de 13 letras, ok? Porque é uma palavra gigantesca e talvez é, sei lá, papel higiênico, né? Então, esse fato também passou para o inglês, né? Quando, por exemplo, eu tenho palavrinhas como bathroom, que é bath, né? E room, que é sala. Bath pode ser o bathtub, né? Que seria como a banheira, né? E room, que é o quarto, a sala. Então, juntas se forma bathroom, né? Então, por exemplo, nós temos um monte de palavras assim, né? Por exemplo, fireplace, que é o lugar do fogo, lareira. Waterfall, né? Água que cai, cachoeira. Então, nós temos um monte de palavrinhas assim que se juntam para formar outras, ok? Isso também vem do saxão, esta língua germânica antiga. E outra coisa também muito importante que vem deles é a inversão do adjetivo. Por exemplo, em português eu falo carro vermelho. Em inglês eu falo red car. Eu inverto a ordem. Isso também vem deles. Então, a parte mais complexa do inglês vem dessa língua germânica. Então, nós temos francês, latim e essa língua germânica. E por último, galerinha, nós temos uma coisa que eu adoro, porque eu adoro história, que é o escandinavo. O que seria escandinavo? Seria a língua antiga, né? Eu falo antiga porque depois, com o tempo, foi desenvolvendo em alguma coisa mais moderna, né? Porque toda língua sofre mudanças. Mas o mais importante é esse escandinavo, que vem dos famosos vikings, que eles todo o tempo iam para navegar para a parte da Rússia, porque eles fundaram Rússia, o famoso Rus, eles que fizeram, só que estavam cansados de ir para aí. Então, começaram a navegar para o outro lado e apareceram na Inglaterra, sem saber que tinha terra. Só que tinha um problema, porque eles falavam sua própria língua. Alguns eram de Dinamarca, outros eram da Suécia, outros eram da Finlândia também, né? Porque tiveram muitas expedições para a Inglaterra. Então, eles começaram a chegar. Só que quando se encontraram com esses nativos que falavam esse germânico antigo, não conseguiam se comunicar. E quem estava lá para fazer de tradutor? Os monges. Que os monges, eles falavam latim e eles, porque o que eles queriam fazer era predicar a palavra de Deus como um só Deus. Por quê? Porque eram todos pagãos. Só que os saxãos não eram pagãos, já eram católicos. Mas os vikings eram todos pagãos. Então eles não entendiam muito a religião, não entendiam a língua, não entendiam nada, nada de nada. Então os monges, eles conseguiam traduzir e conseguiam facilitar a comunicação entre estas duas culturas. Com o tempo, os vikings se assentaram, ficaram lá morando de fato na Inglaterra, começaram a vir as famílias deles como uma imigração, só que começaram a conquistar os reinos germânicos. E aí, entre luta, no final de todo, terminaram conquistando toda a Inglaterra, eles se autocondecorando reis e eles adotando o cristianismo, né? O catolicismo. Então, eles mesmos se transformaram em ingleses, ok? Então, e eles que colocaram palavras,
colocaram estruturas. Então, por exemplo, palavras escandinavas que hasta hoje funcionam, né, que também têm a ver com o nosso inglês. Por exemplo, a palavra shoe, só que se escreve diferente. A palavra free, a palavra whale, a palavra snail. São todas palavrinhas escandinavas que nós temos ainda em nosso inglês, ok? Então, ali fechamos com a origem do inglês. São 4 línguas em uma, que uno, quando olha para o inglês, consegue identificar perfeitamente a origem de cada coisa. E isso é maravilhoso. Por isso eu falo que inglês é uma língua maravilhosa. E, linguisticamente falando, é a única que tem essa característica de ser junção. Não é que é uma língua que depois teve sua história. É uma junção perfeita de 4 culturas e 4 línguas. Então, as pessoas do mundo, por isso falamos, quando vocês falam inglês, podem falar qualquer outra língua, porque já tem uma base muito, muito forte, ok? Então, galerinha, para vocês verem uma curiosidade, né, sobre isso, que eu gosto muito, por exemplo, se vocês são curiosos, se querem saber um pouquinho mais sobre a história do inglês, quando nós assistimos os Vikings, né, esse maravilhoso seriado, foi a primeira vez que nós, pessoas que gostamos muito dessa parte histórica do inglês, foi a primeira vez que a gente conseguiu ver como começou tudo isso, porque antes não existia o inglês, né, como língua. Então, a partir de essa, quando os Vikings vão para a Inglaterra e começam a conquistar Inglaterra, a gente começa a ver. E depois, em outro vídeo, eu vou falar porque esse seriado é muito importante para nós, né? Inclusive, agora que está Valhalla, que está no último, se vocês prestam atenção na última temporada, que justamente aparece esse famoso William the First. Quando ele apareceu no seriado, porque todo mundo estava, tem que aparecer William the First, tem que aparecer William the First. E quando ele apareceu, que eu acho que a esposa de Knut falou, hi, e de repente aparece um menininho e diz, hi William, e todos nós tipo, apareceu William the First, porque é muito importante para a nossa história inglesa. Então, galerinha, espero que hayan gostado do vídeo. Então, lembre a importância do inglês, porque a gente fala inglês no mundo, porque é a única língua que linguisticamente são 4 línguas em uma. A gente consegue identificar perfeitamente e quando vocês aprendem inglês, vocês não só estão aprendendo uma língua, sino estão aprendendo bases de 4 línguas, estão aprendendo cultura e estão aprendendo história. Então, galerinha, espero que hayan gostado. Nos vemos no próximo vídeo, ok? And see you next video. Bye bye.